Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Eldmar Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado porque estamos lendo a Bíblia. Estamos em Neemias 13, outras reformas de Neemias. Naquele dia foi lido o livro de Moisés diante de todo o povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não poderiam jamais ser admitidos no povo de Deus. Pois, em vez de terem ido ao encontro dos israelitas com pão e água, eles tinham contratado Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. E quando o povo ouviu essa lei, separou de Israel todas as pessoas de ascendência estrangeira. E antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e havia preparado para este uma sala grande onde anteriormente se recolhiam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite prescrito para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas para os sacerdotes. Mas, durante todo esse tempo, eu não estive em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Mas, depois de alguns dias, eu pedi permissão ao rei e voltei a Jerusalém. Eu fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito em preparar para Tobias uma sala no pátio do templo de Deus. Isso me desagradou muito, e por isso eu tirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da sala. Por minha ordem, então, purificaram as salas e eu coloquei nelas novamente os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Fiquei sabendo também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue e que por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido, cada um para suas terras. Então eu censurei os oficiais e lhes perguntei: por que o templo de Deus ficou abandonado? Eu convoquei então os levitas e os cantores e os coloquei nos seus postos. Todo o povo de Judá, então, trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos. E designei como tesoureiro sobre os depósitos Selemias, o sacerdote, e Zadok, o escrivão, e Pedaias, dentre os levitas, e como ajudante deles Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque eles eram homens de confiança, e receberam a responsabilidade de fazerem a distribuição entre seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não te esqueça das coisas que fielmente eu fiz pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. O respeito aos sábados. E naqueles dias vi que em Judá alguns homens trabalhavam nos tanques de espremer uvas no sábado, e outros levavam feixes de trigo que colocavam sobre jumentos. E vi também que traziam vinho e uvas e figos e todo tipo de carga de Jerusalém no sábado. Adverti-os por estarem vendendo alimentos no dia de sábado. E em Jerusalém moravam alguns homens de Tiro e eles traziam peixes e todo tipo de mercadorias que vendiam em Jerusalém ao povo de Judá. Então por isso eu repreendi os nobres de Judá e lhes disse: por que estáis fazendo tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso os vossos pais não fizeram a mesma coisa e por isso o nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós e esta cidade? Profanando o sábado, provocais ira ainda maior sobre Israel. Quando as sombras da tarde atingiram as portas de Jerusalém, antes do início do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas e que não fossem abertas antes de terminar o sábado. E eu coloquei alguns dos meus homens junto às portas para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os comerciantes e os vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. E eu os repreendi, dizendo: por que passais a noite em frente ao muro? Se o fizerdes mais uma vez, eu vou prender-vos. E daquele dia em diante não vieram mais no sábado. Ordenei aos levitas que se purificassem e viessem vigiar as portas para santificar o sábado.
Lembra-te de mim também por isso, Deus meu, e tem compaixão de mim, conforme o teu grande amor. Condenação dos casamentos com estrangeiras. E além disso, naqueles dias eu vi também que alguns judeus eles tinham casado com mulheres de Asdob, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdob ou de outro povo, e eles não sabiam falar a língua judaica, e eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. E eu fiz que jurassem, em nome de Deus, e lhes disse: Não dareis vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomarei as filhas dele para vossos filhos, nem para vós mesmos. Acaso não foi nisso que Salomão, o rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por seu Deus e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, até ele foi levado ao pecado pelas mulheres estrangeiras. E agora temos de ouvir que fazes este mesmo grande mal, essa infidelidade contra o nosso Deus. E estáis vós casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita, e eu o expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois profanaram o sacerdócio e a aliança do sacerdócio dos levitas. Assim os purifiquei de tudo que era estrangeiro, e fixei responsabilidades para os sacerdotes e para os levitas, para cada um conforme a sua função, e fixei também normas para a província de lenha em tempos determinados, e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim para o meu bem, ó Deus. Glória a Deus, aleluia. Acabamos de terminar o livro de Neemias. Vamos fechar os olhos e fazer uma pequena oração. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e que Deus abençoe a nossa nação. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.